Amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos que, mais uma vez, os irmãos tenham tido uma semana abençoada, possa ter desfrutado desse dia especial, possa, mesmo distante, alguns talvez não puderam estar junto de suas mães, mas certamente puderam, pelo menos, dar aquele abraço virtual, aquele abraço distante. Enfim, são tempos realmente difíceis, né? Tempos em que nós estamos tentando nos adaptarmos e certamente, queridos, quando voltarmos, muitas coisas vão ter que serem mudadas, né? Muitas coisas vão terem que se adaptar. A vida é desta forma, a vida ela é feita de vários processos, né? De adaptação, vários processos de mudanças. Então nós temos que estarmos preparados realmente para as mudanças, para as dificuldades, para as aflições. A vida ela é recheada realmente desses ingredientes nem sempre agradáveis, esses ingredientes nem sempre do nosso ponto de vista necessário, né? Mas que faz parte realmente desse processo de Deus conduzir a história. Então, uma coisa que nos conforta, que nos fortalece e que enche o nosso coração de esperança é que Deus está no controle, é que Deus está no comando. E nós não falamos isso tão somente por uma repetição em palavras, ou um jargão, ou alguma coisa parecida. Não, nós falamos isso com toda convicção. Deus está no comando, certo? Isso vai ter sim o seu basta, isso vai ter realmente o seu tempo determinado, está realmente na economia de Deus. Enquanto isso, nós vamos aqui louvando a Deus nesse formato, nós vamos aqui adorando a Deus, nós vamos aqui meditando na palavra de Deus e certamente pedindo a Deus todo momento para que não venhamos nos distrair. Queridos, vamos manter o foco, vamos manter a nossa fé, vamos manter a nossa visão, vamos lutar para que a gente possa realmente chegar no final e ter o cântico de vitória como Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, terminei minha missão, guardei a fé. Então vamos guardar a fé, esta fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Queridos, convido você nesse momento para abrir a sua Bíblia, em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 33. É um texto que certamente você conhece muito bem, você já ouviu muitas mensagens, e mais uma vez você vai ouvir uma mensagem nesse texto, esse texto que nos ensina tanto a respeito de família, que nos ensina tanto a respeito dos princípios estabelecidos por Deus, das ordenanças dadas pelo nosso Deus, né, para o bem viver, para o bom proceder da família cristã. Então, vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versos 21 ao versículo 33. Diz assim a santa, bendita e gloriosa palavra do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em todo o tempo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também
o Senhor à igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Continuando no capítulo 6 até do 1 ao 3 diz: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Queridos irmãos, eu sei que esse texto é muito conhecido seu. Você marido, você esposa, você filho, você já ouviu tantas instruções, a respeito do seu papel, da sua missão. Mas a palavra de Deus, ela foi transmitida para se repetir mesmo. A palavra de Deus, ela é instrução e ela se renova a cada dia. E mesmo que você já tenha ouvido muitas mensagens, muitas instruções, ou até mesmo, quem sabe, você leu nesses dias, eu convido você nesse momento para abrir o seu coração, o seu entendimento, e ouvir Deus falar contigo. Você que é esposo, você que é esposa, você que é filho, ou seja, Deus quer falar com todos nós, através da sua palavra que é viva, através da sua palavra que é eficaz. Então esse é um texto que trata, de família, um texto que realmente coloca cada membro da família no seu devido lugar, assumindo a sua devida responsabilidade. Então, podemos dizer, queridos, que esta é a família idealizada, este é o estilo de família, são os princípios inseridos nesse contexto que faz com que uma família verdadeiramente, ela, observando a palavra de Deus, possa assim estar cumprindo os desígnios de Deus. Então, desejo que o Santo Espírito possa estar falando nesse momento. E por falar em família, queridos irmãos, nós não podemos realmente esquecer, nós não podemos deixar de falar que quando nós falamos hoje em família, no século 21, não tem como não pensar na desconstrução da família. Não tem como não pensar nas inversões de valores, de princípios que tem realmente influenciado e tem realmente bombardeado a família. Isso tem, queridos, influenciado estas inversões muitas famílias. E isso tem levado muitas famílias, literalmente, a ficar de cabeça para baixo. Porque quando se inverte os valores, quando se inverte as responsabilidades, quando se inverte aquilo que a palavra de Deus determina, então a coisa vai ficar de cabeça para baixo. Então essa inversão, ela, claro, não é nenhuma surpresa para nós, que amamos as Escrituras, pois ela já nos advertia milhares de anos antes de nós. Dizendo que ai daquele que inverte, ai daquele que tira a pedra que Deus colocou, que tira a coluna que Deus colocou no seu devido lugar. Então a família, ela foi fundamentada sobre bases, sobre alicerces que Deus estabeleceu, alicerces que Deus colocou. E infelizmente os homens vêm no decorrer da história tirando esses marcos, tirando essas pedras de sustentação, quebrando estas colunas. Então a tendência que temos, certo? A previsão que temos é que as famílias tradicionais, as famílias realmente idealizadas por Deus, vão realmente se desmoronar se não se voltarem para o princípio. Se não se voltarem a cumprir, se não se voltarem a inserir no bojo familiar os princípios e valores estabelecidos por Deus desde a fundação do mundo. Então diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 24, ai dos que ao amargo chama doce e ao doce amargo. Isto é inversão de valores, de conteúdo. Isso é tirar uma ética estabelecida, uma moral estabelecida e
colocar simplesmente as paixões, os desejos, aquilo que o homem julga que é correto, julga que faz sentido para o tempo atual. Então, queridos, você imagina como Deus fica, qual a reação de Deus diante da sua criatura, da sua criação, dizendo agora que aquilo que Deus estabeleceu como doce, na verdade não é doce, é amargo. Que aquilo que Deus estabeleceu como amargo, na verdade não é amargo, é doce. Ou seja, o que o profeta, o que a palavra de Deus está dizendo, é exatamente isso se aplicando a tudo quanto o homem está dizendo hoje que é correto, em detrimento do que diz a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Então, imagina só, você está lutando contra Deus, duvidando de Deus, colocando agora a sua confiança, tendo como verdade a verdade que os homens estabelecem em detrimento da palavra de Deus. Queridos, tirar as coisas do lugar que Deus colocou é muito perigoso. Falar o que deve ser hoje, ou como deve ser, o que Deus disse antes ser, é muito perigoso. Então o homem certamente está brincando, posso dizer, com fogo, porque a palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor. Então estão brincando com fogo, e brincar com fogo é coisa séria. Então você vai ver o que é que isso vai dar, ou onde isso vai dar, se você estiver vivo para contemplar o desfecho, o desdobramento desta sociedade, que tem negado, que tem jogado para trás de si aquilo que a palavra de Deus, desde o princípio, tem estabelecido para a sustentação, para a manutenção da família. Quais as fontes, queridos, dos conflitos existentes no seio da família hoje? Quais as fontes? Sabemos que conflito sempre teve a família, e sempre terá, é verdade. Mas o que muitos não percebem é que a raiz do problema nem sempre está no que tradicionalmente é aceito por todos. Os conflitos familiares e as lacunas deixadas, as quais está hoje sendo preenchida com superficialidade ou até mesmo com leviandade, foram causadas pela falta de prioridade, pela falta de centralização, de governo espiritual, cujo seu Deus de Israel reivindica supremacia absoluta. Então não estou falando necessariamente por aqueles que pertencem ao mundo, que pertencem ao sistema, que é natural que eles invertam, que é natural que eles desacreditem, que eles procurem até levar o maior número possível de pessoas a desacreditarem nas verdades bíblicas que nós cremos, que nós pregamos. Mas a minha preocupação diz respeito ao que está acontecendo dentro das famílias cristãs, das famílias judaico-cristãs, que têm abraçado também certas ideias, que têm abandonado também certos princípios, ou seja, estão realmente também trocando o doce pelo amargo, ou seja, invertendo também os valores. Se fizermos uma escala, queridos, de prioridade, de quem deve estar em primeiro lugar, em segundo lugar, que eu não acho que seja necessário, pois eu não aparo realmente para Deus, mas os que acham que esta lista é interessante, eu respeito, e o meu objetivo aqui não é desfazer, mas refletir sobre esta prioridade na prática, dentro do contexto familiar. Pois eu acho que seja muito difícil cumprir dentro desta escala que nós aprendemos, que nós conceituamos, né? De Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja em terceiro, trabalho, essas questões todas. Porque, queridos, na prática, nossa humanidade, muitas vezes vão dar sempre o primeiro lugar a quem mais está precisando no momento, de você, e não é Deus. Deus necessariamente não precisa de nós. E por incrível que pareça, se sua visão estiver em Deus, é Ele que vai estar lá mesmo quando necessariamente não estiver fazendo nada do que julgamos ser o reino de Deus.
Então penso que é o reino e pronto. Ele prevalece até quando não buscamos nos moldes da religião. Ou seja, Deus sendo centralizado em minha vida. Eu estarei realmente me inclinando para necessidades. E que essas necessidades elas serão acudidas, mas jamais em detrimento da grandeza, jamais em detrimento do que a palavra de Deus diz, do que o Santo Evangelho ensina. De modo que Deus vai estar sempre ocupando o único lugar que deve ocupar. O primeiro lugar, o único lugar. Fato é, queridos, que muitas vezes, se fôssemos seguir a nossa escala, Deus, família, igreja, etc, etc, meu próprio reino estaria mais em evidência. Faz parte da minha natureza humana. O trabalho, o dinheiro está sempre roubando a cena. O cansaço, o repouso estão sempre em primeiro lugar no ranking das escolhas humanas. Outros priorizam os filhos e ainda existe aqueles que colocam o cônjuge ou a si mesmo acima de tudo na vida, a ponto de idolatrá-lo. Então, como saber qual a hora de Deus ficar em segundo lugar? Simplesmente não existe. Não existe. Não existe um segundo lugar para Deus. Porque se eu for seguir uma escala imaginária, poxa, Deus em primeiro lugar, segundo lugar, família, tal, tal, então vai ter algum momento que Deus vai estar em segundo lugar. Quando eu estiver priorizando aquele espaço, aquela escala. Então Deus é único em nossas vidas. Então não existe segundo lugar ou segunda prioridade se Deus é o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E isto tem gerado, queridos, muitas decepções e conflitos familiares. Isso tem gerado, ou seja, por conta dessas nossos teologismos, né? Dessas nossas colocações, quantas famílias não entram em conflito, famílias até mesmo pastoral e tudo mais, você cuida mais da igreja do que de mim, você está mais na igreja do que em casa, olha, a família e tal, você dá mais tempo para o trabalho do que para a família está em segundo lugar, olha, você dá mais tempo para a igreja do que enfim, essas questões todas, que parece que a gente está sempre cobrando um lugar, ou seja, quem está em prejuízo, quem está em necessidade, está sempre cobrando um lugar. Deus não tem páreo. Deus não entra nesta competição. Por isso que é o reino de Deus e pronto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus ensinou esta prioridade. Ou Deus é prioridade, ou a palavra de Deus, a Bíblia, é prioridade em nossas vidas, ou então tudo vai ficar desgovernado. Tudo vai ficar realmente em confusão, em atrito. Então, quando Deus assume o trono da nossa vida, da nossa casa, a família vai estar junto, o trabalho vai estar junto, a vida se torna um só, nos tornamos uma só carne, uma só alma, unidade. A vida com Deus é uma unidade, não há nada que separe, não há vida espiritual e vida secular, vida familiar e vida na igreja, não, são inseparáveis. É uma unidade, a nossa vida com Cristo, com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo, com a família. É uma unidade. Deus vai estar sempre em primeiro lugar. Uso o termo primeiro por uma força de expressão. Deus vai estar sempre no centro. Então o entendimento é, deixemos Deus ser o centro de nossa casa, de nossa vida. Não sejamos como Eli, queridos, cuja repreensão de Deus foi muito dura. Se nós lermos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 ao 30, diz o seguinte: por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desprezados. A questão aqui, o problema aqui, é que
O velho sacerdote Eli não dava a devida repreensão e correção aos seus filhos. Não é porque Eli estava agora colocando a família muitas vezes em primeiro lugar, cuidando, talvez ele nem cuidasse. Era só uma religiosidade. O fato aqui era que quando os filhos de Eli desobedeciam, pecavam, Eli fazia vista grossa. Eli honrava os filhos sem eles merecerem honra nenhuma. Não havia repreensão. Então, Deus não estava reinando em momento algum. Em momento algum Deus estava assumindo lugar nenhum. Ele estava simplesmente desonrando a Deus. Quando na verdade a família é um núcleo, é uma comunidade onde Deus deve reinar, onde Deus deve ser honrado. Mas quando nós realmente não assumimos o papel dentro da estrutura familiar, o nome de Deus é desonrado. E Deus cobrará isso de cada um de nós. Então, queridos, tudo que fizermos, Deus tem que estar entronizado no único lugar que deve existir em nossas vidas. O primeiro e o único lugar. Seja no meu trabalho, seja no meu passeio com a família, seja no investimento das minhas finanças, seja no meu cansaço ou no meu repouso. É Deus e pronto. Porque é impossível eu fazer essa distinção de primeiro, segundo e terceiro lugar. Quando que eu vou saber que eu estou passeando no bosque com a minha família? Olha, minha família, eu estou cumprindo a minha escala de valores. Estou nesse dia dando esse tempo para minha família. Ou seja, o segundo lugar. A igreja está lá. Dessa vez até deixei Deus. Deus nesse momento não está... Estão entendendo, queridos? Estão entendendo como são questões de teologismo criados por nós para tentar, eu sei, a ideia é a gente estabelecer escada de valores. Mas é possível, queridos, Deus se manter sempre no lugar único em nossas vidas. É possível ir para o bosque com a minha família sem ter consciência pesada de que de repente eu deveria estar na igreja. Ou estar na igreja adorando a Deus e naquele pensamento, puxa vida, minha família, eu deveria estar cuidando da minha família. Não existe essa separação. Quando Deus é o centro, quando Deus comanda nossas vidas, quando nós ouvimos a orientação de Deus, quando nós seguimos a palavra de Deus, nós vivemos uma harmonia, uma unidade plena. Um corpo, uma só família, igreja, família, Deus, reino de Deus. O trabalho é bênção, o trabalho é saúde, o trabalho é sustentação para a igreja, para a obra de Deus. O trabalho é sustentação para a família, para a sociedade. Então não tem como separar uma coisa de outra. Ou seja, Deus mantém em ordem, mantém o equilíbrio de todas as outras coisas. Por isso que eu quero destacar nesta mensagem o papel de cada membro da família. Porque, e olhe que essa colocação que a Bíblia faz não é dizendo o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, não. Você vai perceber que, embora o texto ele trate das responsabilidades, colocando um pouco dessa hierarquia, não está necessariamente fazendo uma escada de pódios, né, de degraus. Não. É porque quando cada um de nós cumprimos a nossa missão como membros da família, como membros do reino de Deus, Deus está sendo glorificado em tudo que nós estivermos fazendo. Por isso que o primeiro versículo que nós lemos fala exatamente de uma unidade. Fala exatamente que nós devemos realmente estar ali, realmente ajudando um ao outro, né? Olha como diz o versículo 21, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, nesta colocação, não fala realmente em distinção, ou seja, um sujeitando, um ajudando, um estando submisso, ou seja, estando junto na missão do outro. Agora, claro que em todo departamento, como na igreja, como na família, existe realmente as funções, existe realmente as responsabilidades. E isso nós devemos estar atentos, porque a palavra de Deus de fato ensina sobre isso.
Não é a teologia, não é um estudo sistemático que veio a nós e disse, olha, esse é o papel do homem, este é o papel da mulher, este é o papel do servo. Não, é a palavra de Deus, é a Bíblia quem diz. Não é uma suposição, não é uma subjetividade de um estudo. Então vamos refletir sobre isso, sobre o papel de cada um na família e perceber a unidade dela com o reino. O papel de cada um é exercido em plena harmonia com Deus, quando o reino de Deus é o centro, quando Deus é o centro. E aí quando nós nos voltamos, não é, lá para Efésios capítulo 5, versículo 31, Deus é quem constituiu a família. Esse texto é um resumo da constituição da família desde a criação, conforme está em Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 24, Paulo faz aí a citação desse texto que está lá no princípio. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e ajuntar-se-á, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está aí Deus dizendo, Deus falando para a sua igreja, para o seu povo. E confirmado por Jesus, lá em Marcos, capítulo 6, capítulo 10, melhor, do versículo 6 ao versículo 9, que diz, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Jesus autenticando, confirmando o texto sagrado lá de Gênesis. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A função, queridos, ou posição de Deus na família é como criador e sustentador do lar. Quando uma família é formada, precisa dar lugar a Deus em seu lar. Mas não é um lugar qualquer, e sim o primeiro e mais importante de tudo. Deus é o criador da família. Quando um casal se une é porque Deus os fez com a capacidade de se amar, e o próprio Deus é amor. Conforme está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Este amor que homem e mulher sentem vem de Deus. Nasce em Deus, é próprio de Deus. E Ele liberou para que cada homem, cada mulher, pudesse desenvolver esta atração de uns para com os outros, para manter assim o seu propósito. Então muitas famílias se desfazem porque não colocam Deus e o seu reino no único lugar que deve existir. Que existe. O primeiro sem segundo. Tem um ditado que diz que não existe primeiro sem segundo, não é verdade? Eu discordo, existe. Deus é primeiro e não tem segundo. O diabo não está em segundo lugar. Não, Deus é primeiro e único. Não tem um segundo lugar para eu servir e agradar a Deus. É verdade que só tem duas maneiras de viver a vida, ou segundo a vontade de Deus, ou segundo a minha própria vontade. Mas isso não é páreo para Deus. Quando eu sirvo a Deus acima de tudo, a família será bem assistida, o trabalho vai fluir, eu vou crescer. Deus fará com que eu ache graça aos olhos do patrão. Deus fará com que eu ache graça aos olhos dos membros da minha família. E eles vão entender dentro dos propósitos de Deus. E querendo Deus, meus irmãos, é claro que tudo tem um querer de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Se Deus quer, de repente, que eu seja perseguido pela minha família, como o próprio Senhor Jesus ensinou, que poderia acontecer isso, de ter essa perseguição, e muitos que se converteram tiveram essa guerra, esse conflito familiar. Mas o fato é que querendo Deus, até com o inimigo nós temos paz. É o que diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos, faz com que tenham paz com Ele. Deus pode fazer isso. Deus pode realmente fazer isso. Sua família não é resultado, querido, de um sentimento que se desvanece, como muitas tentativas humanas.
Deus esteve no jardim estabelecendo a família e se relacionando com ela a partir de Adão e Eva. A família existe pela vontade de Deus. Então a sua família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, Deus estabeleceu. E agindo Deus não tem quem possa impedir, Deus estabeleceu a família e ponto final. Se você crê que Deus foi quem te ajudou a formar a sua família, então será capaz de enfrentar o que for preciso e acreditar que o mesmo Deus que o criou, que a criou, também irá sustentar e restaurar quando ela, por algum motivo, for abalada. Talvez a sua família esteja passando nesses dias por um abalo. Não é possível que algumas famílias estejam enfrentando problemas realmente emocional forte, psicológico, conflitos, atritos, porque à medida que esse tempo vai se intensificando, realmente a coisa vai ficando pesada. Mas lembre-se, querido, irmão e irmã, Deus é o sustentador da tua casa, da tua família. Deus é inseparável do lugar da sua família. Não tem como pensar em Deus sem pensar em família. Não tem como pensar em família sem pensar em Deus. Não existe um pódio de onde se possa identificar um degrau acima do outro. Quando olhamos para Deus, conduzindo a sua vida, a sua família, somente duas pegadas é observada: a de Deus conduzindo-nos no colo. Lembra daquela historiazinha, né, das pegadas na areia? Senhor, na hora que eu mais precisei do Senhor, eu só contemplei as duas pegadas minhas. Deus disse: não, meu filho, aquelas duas pegadas eram minhas, você estava no meu colo. É assim que Deus conduz as nossas vidas, é assim que Deus tem conduzido as famílias. Agora, é fato que Deus é ordeiro, e as ordens devem acontecer como Ele estabeleceu, com essa hierarquia. Mas tem a unidade, e esta unidade é que se cumpra os propósitos de Deus. E aí vem a questão do ensino que nós temos nas Sagradas Escrituras. E é interessante porque Paulo começa aqui colocando uma missão para a esposa. Se fosse para seguir uma ordem, poderia ter começado pelo marido, né? Afinal, ele é o cabeça, então vamos cobrar logo direto dele. Mas o que diz a palavra de Deus aí? E nessa colocação aqui eu quero dizer: mulher, assuma o seu papel de incentivadora do lar. Porque quando eu olho para essa passagem bíblica aqui de Efésios 5, 21 e 24, eu vejo a mulher como uma guerreira. Eu vejo a mulher como uma incentivadora, como aquela que realmente está junta, como aquela que realmente constrói a casa, como diz a Bíblia, da mulher prudente, da mulher sensata. Ela realmente constrói, ela realmente edifica a casa. 21, no temor de Deus. Aí em seguida: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Olha, interessante que o versículo 21 engloba a todos. E em seguida diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O texto acima, queridos, que nós lemos, tem gerado muitas polêmicas quando diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E com isso querem desqualificar a palavra de Deus. Querem tratar Deus até mesmo como um Deus racista, como um Deus preconceituoso, coisa assim parecida. Os movimentos aí chegam a esse ponto. Isso acontece, sabe por quê? Porque estamos muito longe do padrão bíblico para o lar. A submissão ensinada aqui é que a mulher cumpra o propósito para o que foi criada, como auxiliadora idônea, conforme está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo 20. O fato de Adão ter sido criado primeiro do que Eva não coloca necessariamente ele acima. Pelo contrário, foi a partir de uma necessidade, de uma carência, de uma pobreza do homem ali no jardim,
que veio o presente para ele, que Deus deu esse presente extraordinário, que foi uma mulher, uma companheira idônea, para lhe ajudar, para estar junto dele, para alegrar o seu coração, para ambos se alegrarem e se regozijarem juntos. Não fazia sentido a vida para Adão, naquele paraíso, sem ter essa companheira idônea. Uma pessoa igual a ele. A mulher é igual ao homem diante de Deus, mas com papel e missão ordenada pelo Criador, que é tão ordeiro em tudo. Então submissão é estar sob missão, ou com o mesmo objetivo. Adão estava sozinho ali, para cuidar de tudo aquilo, sem ter o acalentamento, o carinho, a companhia de alguém igual, semelhante a ele. Então o texto está ensinando a mulher a lutar junto com o seu marido. Foi com esse propósito que Eva foi colocada no jardim junto com Adão. Para lutar junto com Adão. Adão não daria conta sozinho. A tristeza ia sempre invadir de maneira violenta a sua alma a cada final de jornada. Mas a mulher veio para estar junto com ele. A mulher que não é submissa, como a Bíblia ordena, ela anda não somente, queridos, na contramão com o marido, mas principalmente na contramão com Deus, que a criou, que a trouxe ao mundo com esta missão tão bela de ser uma companheira idônea. A mulher foi subjugada por milhares de anos e nos últimos tempos tem buscado o seu lugar na sociedade. Mas a Bíblia, não tem espaço na Bíblia para esse subjugamento. Não tem espaço na Bíblia para esta desvalorização da mulher. Pelo contrário, a Bíblia, a palavra de Deus, a enaltece muito. Mas infelizmente isso tem sido mal interpretado, criando um clima de competição entre homens e mulheres. Ou seja, esses movimentos têm criado esse clima de competição. Exatamente por uma falta de visão bíblica, de conhecimento, ou talvez as sociedades desprezam a Bíblia, a palavra de Deus. Talvez não busca mesmo conhecer a fundo, porque se buscasse via que a palavra de Deus ela é justa, que a palavra de Deus ela preserva a vida, que a palavra de Deus não se deleita jamais na injustiça, e seria realmente injustiça subjugar quem quer que seja, e jamais Deus faria assim. Então valores foram invertidos com isso, e leis foram criadas para garantir estas inversões. Ou seja, os movimentos feministas e outros, tentando inverter o que é a palavra de Deus. E aí as leis foram estabelecidas. Pessoas se comoveram para estabelecer leis, para estabelecer do jeito que eles bem entenderam. O que é muito mal aos olhos de Deus. Porque isso foi realmente tirar do lugar, foi tirar realmente das pautas de Deus aquilo que ele estabeleceu desde o princípio. E que ele nunca criou um lugar de supremacia para o homem, mas para o macho, em detrimento da mulher, como um instrumento mais frágil, um instrumento menos importante de maneira nenhuma. Com isso, queridos, a mulher tem mostrado sua capacidade, muitas vezes hoje, de superação dos homens. Ou seja, há uma luta para querer mostrar uma superioridade. Mesmo assim, não há necessidade da mulher ser rebaixada, nem se exaltar. O homem e a mulher estão juntos nessa missão. Dentro de casa, marido e mulher têm uma missão, uma mesma missão. Pois se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 5, capítulo 3, versículo 25. Então não pode haver essa luta, essa competição de direitos, de quem pode mais, de quem tem mais capacidade intelectual, gerencial para ganhar mais dinheiro. Então esses movimentos trouxeram este conflito desnecessário para dentro do seio da família, exatamente por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. E jamais isso pode existir dentro de uma família cristã que conhece a palavra de Deus. O casamento dentro da visão bíblica é proveitosa em tudo. Ninguém sai perdendo, não há perdedor nos papéis estabelecidos por Deus. Isso é muito belo, o que as Escrituras nos mostram. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12 diz o quê? Melhor é serem dois do que um. Olha só que coisa maravilhosa. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, há lucro, há muitas vantagens. Aliás, só há vantagem no casamento. Só há vantagem, a produtividade, a divisão
não é? Das dívidas, dos compromissos que era só de um, passa a ser dos dois. A luta de Adão lá no jardim, sozinho para cuidar, e não ter ninguém no final do dia que pensasse como ele, que olhasse como ele. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Adão certamente levantou muitas ovelhas, muitos animais ali, mas se ele caísse, quem o levantaria? Quem iria dialogar com Adão? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Ai de Adão se estivesse sozinho lá naquele jardim. Por mais lindo, por mais belo que fosse, não fazia sentido. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Olha só, até no momento do sono, até no momento do descanso, um vai aquecer o outro ali, com o seu calor, com o calor do seu próprio corpo. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobra, não se quebra tão depressa. Louvado seja Deus, irmãos. Deus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. O homem é que simplesmente a desprezou e procurou estabelecer os seus próprios marcos, seus próprios princípios, desprezando as Escrituras, e hoje as sociedades, as famílias estão sofrendo. A mulher tem uma sensibilidade que pode ajudar muito o homem. O que seria do homem sem a sensibilidade, sem o sexto sentido da mulher, não é mesmo? Então a mulher que está em submissão e auxiliadora no lar, sempre está motivando o seu marido, que também deve tratar a mulher com amor, conforme diz aí o versículo 25. Uma mulher amada não acha difícil ser submissa ao seu esposo. Uma mulher submissa é exaltada pelos próprios filhos. É o que é dito da mulher, né, e mãe virtuosa lá de Provérbios capítulo 31. O versículo 28 diz o seguinte: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. A mulher ordeira, a mulher submissa, a mulher que teme ao Senhor. Portanto, mulher, assuma o seu papel de incentivadora do lar, de motivadora, de estar junto com esse seu marido nesta missão. Esposo, homem, assuma o seu papel de manter o amor no lar. É de responsabilidade do homem, do marido, cultivar o amor, esta missão. Versículo 25 ao versículo 29. Vamos repetir. Vós maridos, amai vossas mulheres, porque eu repeti as mulheres, né? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A missão do seu marido, ele tem uma responsabilidade, ele tem realmente uma missão muito acima. Você não foi chamada para morrer por ele, mas ele foi chamado para morrer por você. Amar até o ponto de morrer, porque foi Cristo que assim ordenou. E assim mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja. E Paulo faz essa analogia para que o homem que ama de verdade e deve amar, ele possa fazer isso também, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, Jesus cumpriu a sua missão. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O homem é cobrado insistentemente para tratar a mulher com amor. E não é apenas com o exemplo de um amor natural, e sim de acordo com a intensidade do amor de Cristo pela igreja. Isto significa um amor capaz de sacrificar a si próprio, de dar a vida numa entrega total. Que responsabilidade nós temos, maridos. O homem que trata mal sua mulher está maltratando a si mesmo, diz o versículo 29. Por isso tantos homens tristes e angustiados, não é verdade?
batendo em si mesmo, maltratando a sua própria alma. E o homem que trata bem a mulher recebe a recompensa em amor. Versículo 28. O papel do marido é manter vivo o sentimento que declarou à sua mulher desde a primeira vez. O papel do homem não é apenas de provedor da família, de sustentador da casa. O marido precisa cuidar que sua família, e principalmente a esposa, nunca se esqueça de que ela é amada, cuidada e protegida por ele. Homem, assuma o seu papel de manter o amor no lar. E agora eu falo para o casal, para esta unidade, conforme está aí no versículo 33 do capítulo 5 de Efésios. Assim também vós, o homem e a mulher, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie, respeite, honre o seu marido. E aí no capítulo 6, versículo 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então a unidade do homem e da mulher, e ambos devem criar os seus filhos dentro desse temor, dentro dessa visão bíblica, ensinando aquilo que a palavra de Deus ensina. Então o casal assuma seu papel de manter o amor e o respeito dentro do seu lar. Porque se dentro do lar você perder este respeito, você perder realmente essa reverência, este amor que deve existir, então a família passa realmente a ser menos importante do que de fato ela é. Um grave equívoco acontece quando o casal vê o cônjuge como outro, pois desde que se uniram não são mais dois e sim apenas um. Então não é o outro, somos nós, é uma unidade. Deste modo nunca irão se dividir ou pensar em seus próprios interesses, caindo na cilada do egoísmo ou da competição. Lembra do texto lá de Eclesiastes, né? Caindo um, o outro se levanta. Melhor paga tem do seu trabalho. Estando o outro com frio, o outro chega e aquece. Essa é a missão. É uma missão, é um companheirismo, é uma cumplicidade só. Como pais, deve o casal ensinar os filhos com o mesmo respeito e amor. Sem raiva e muito menos com mimos, mas com disciplina e ensinamento do que é correto. O casal deve vigiar para não retirar a palavra um do outro. E os filhos servirem a dois senhores. Conforme Jesus falou em Mateus 6,24. Porque há de aborrecer a um e amar o outro. Ou se devoltará a um e desprezará o outro. Então quando o marido perde a autoridade do que diz, ou a mulher perde a autoridade do que diz, ou seja, da instrução que dá para os filhos, pode criar esta competição. Ou seja, os filhos podem ter a tendência de, movido pelos seus interesses, passar a amar mais a um, certo? A se dedicar mais a um, por conta do interesse. Então tenhamos o cuidado de não criar esse clima de competição ou de desautorização da palavra dita por um dos cônjuges, para que os filhos possam ver nos dois e ter nos dois a mesma confiança, ver esta unidade. Porque os filhos percebem, puxa, papai e mamãe não conversam, eles não dialogam, porque um diz uma coisa, outro diz outra, então eles não se comunicam. Então isso é muito ruim para os filhos. O papel do casal na família é se amar como uma só carne e nunca perder o respeito. Quando falta o respeito de um pelo outro, uma série de outros problemas se desencadeia na família. As palavras não são mais escolhidas e as ofensas tomam lugar das declarações e elogios. E é muito triste quando ofensas, palavras de baixo escalão tomam conta de um casal, e ainda mais quando tem filhos. Mas quando o casal mantém o respeito, então os problemas são superados e com o tempo o amor prevalece. O amor prevalece. Portanto, casal, assuma seu papel de manter o amor e respeito no lar. E para finalizar, deixe uma palavra para os filhos, conforme nós lemos aí no capítulo 6. Nós falamos aí da missão do esposo, da esposa, da visão de Deus, nós falamos primeiro, né? E nós falamos agora da visão do casal como um todo. Mas os filhos, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus é tão bom, tão maravilhoso, né? Deus já percebendo a natureza humana, né? A possibilidade dessa insubmissão dos filhos aos pais. Deus dá uma promessa: filho, seja obediente, honra teu pai e tua mãe. É um mandamento que eu te dou, e te dou promessa, promessa de anos, anos felizes, anos abundantes, anos de prosperidade, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Filhos, assuma seu papel de obediência na família. Quando os filhos chegam, ocupa, a gente sabe, o espaço que faltava no lar. Filho realmente é bênção de Deus, contudo não pode ocupar espaço demais, além do que lhe é devido. Quem manda na casa é o casal, é o pai, é a mãe. Agora, o casal assume juntos, em maior união, o papel de pais, de cuidar juntos. Quanto ao cuidado, os filhos passam a ser prioridade para o casal, na questão da responsabilidade. Ou seja, muitas das coisas que eram direcionadas somente para o casal, agora tem que ser compartilhado com o filho. Isso é bom para unir mais ainda os pais. Contudo, os filhos não podem assumir a frente de tudo, para que o amor do marido e da mulher não seja confundido ao ponto de se esquecerem de amar a si para dedicar todo o seu amor apenas aos filhos. Os filhos têm o seu momento do cuidado, mas o casal não pode se descuidar da sua aliança, da sua unidade, e de repente prestar tanta homenagem, tanta dedicação ao filho ao ponto de esquecer do cônjuge. Você vai estar esquecendo de si mesmo. Você vai estar esquecendo da missão que Deus deu em primeiro lugar. O papel dos filhos na família deve ser de obediência aos pais. Coisa triste nós estamos vivendo hoje, né? Tanta desobediência, tanto desrespeito. E não é fácil, não é fácil. A gente que tem filhos sabe que não é fácil. As crianças parece que por natureza, dentro do contexto que estamos vivendo hoje, há realmente uma força tentando levar os filhos a serem desobedientes. Quando os pais, desde a primeira infância, deixam os filhos terem tudo o que desejam, eles se acostumam a exigir tudo, pensando que os pais devem lhe obediência. Então penso que esse tempo difícil que nós estamos vivendo é exatamente por conta dessas circunstâncias também, da possibilidade dos pais darem o que não tiveram para os filhos, o que não é bom, o que não é saudável. Os filhos têm que saber que as coisas não são fáceis, que você não chegou onde você chegou realmente com facilidade, então não pode facilitar também. Tem que realmente dar a isca para eles pescarem e nunca jamais o peixe. Com o passar do tempo, quando os pais tentam assumir seu papel de autoridade, requerendo a obediência dos filhos, então acontece uma crise na família, porque o menino não vai querer receber o não, porque os pais sempre diziam sim, sim e sim. A rebeldia tem sido um grave problema nas famílias e gerado controvérsia na igreja e na vida de muitos líderes. Por isso que um dos requisitos para a ordenação de líderes, pastores, diáconos, é governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito, como diz lá a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Muitos jovens sofrem hoje porque não aprenderam a ouvir o não. E nós pais somos culpados, porque o não é tão importante quanto o sim. Os filhos de Eli sofreram as consequências. Eli sofreu as consequências de não barrar o sim, de não barrar a vontade daqueles meninos. E certamente em algum momento ele quis dizer não, e a gente vê lá na história ele tentando dizer não. Filhos, isso não é bom, o que se ouve a vosso respeito. Parece que ele tinha até medo de falar, parece que os filhos o enfrentavam, e ele com isso estava desonrando a Deus. Tiveram tudo o que quiseram na infância e não aprenderam a controlar suas vontades. Então quando houve um não de alguém no relacionamento ou no emprego, então estão despreparados e entram em crise, muitos em crise perigosa. Até mesmo na igreja se percebe este problema com não. Há alguns jovens crentes que não foram ensinados em casa a receberem não. Então qualquer palavra mais dura, qualquer correção mais dura, eles já se rebelam muitas vezes com o próprio pastor.
porque não estão acostumados, não aprenderam a serem barrados, não aprenderam a receber não. Por isso é importante criar os filhos com ensino e obediência, dizendo quando for sim e não quando for não. Assim não terão problema com a autoridade. E quando ouvirem o não, estarão preparados para suportar, assim como o sim. Eles não venham a se gloriar achando que é mérito seu. Porque, queridos, é tão importante o não quanto o sim. Porque o não, eles vão entender, puxa, isso é bom para mim. Isso é para mim resguardar de alguma situação. E quando receber sim, também não se glorie, achando que é por mérito, achando que é merecimento próprio. Nós temos que aprender e ensinar para os nossos filhos. Filhos, assuma seu papel de obediência na família. Assuma sua função na família. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A posição da família diante de Deus está bem clara nesses textos que nós lemos, não é verdade? Deus criou, como Criador, Ele é sustentador da família. E Ele nunca vai faltar. Ele nunca vai faltar com a família. O homem ama e deve cuidar da sua esposa e do seu lar. A mulher apoia e motiva a família, sendo uma esposa submissa e sábia, e será louvada até mesmo pelos filhos. Casal luta junto como uma só carne. Filhos obedecem os pais. Infelizmente, muitos casais estão de cabeça para baixo. Esquece que cada um tem o seu papel na família. A primeira coisa a fazer para reorganizar, caso a sua família esteja assim, é dar a Deus o seu lugar de direito acima de tudo. Depois tudo se acerta. Mas para manter tudo em ordem, o texto estudado começa ensinando que cada um se sujeite ao outro. E não que um sujeite o outro debaixo de seu capricho, debaixo de sua vontade. Fazendo isso, a família se manterá com amor. Assuma o seu papel na família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço por esta palavra, que esta mensagem, Seu Deus, possa estar fortalecendo e abençoando neste momento as famílias, sobretudo as famílias da Igreja Batista de Monteses, Senhor. Abençoa cada pai, abençoa cada mãe, cada filho. Meu Deus, que a unidade familiar se mantenha, que o Teu reino, Senhor Deus, esteja sempre em evidência, em nosso trabalho, em nossa igreja, em nossas famílias, enfim, Senhor Deus, em tudo quanto nós fizermos, que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor esteja realmente no centro das nossas decisões, no centro das nossas vidas, e assim, Pai, a nossa família seja um instrumento do Senhor aqui na terra, para glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, abençoa as famílias, ajuda cada família nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, conforta, consola. Nesse dia, Pai, eu rogo a bênção do Senhor sobre as mães. Ó Deus, abençoa as mães tão sofredoras, tão aflitas nesses dias, que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, o Teu povo espalhado sobre toda a face da terra. E assim, meu Pai, que o Teu amor, o amor do Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, a comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.